pessoal, tudo bem? Meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né, meus queridos? E que a paz de Jesus e do Divino Espírito Santo de Deus esteja em cada coração de vocês. Neste vídeo aqui, eu gosto sempre de pedir, né, para que vocês coloquem acionados o sininho, né, que vocês peçam aos amigos para se inscreverem, que vocês curtam os nossos vídeos se vocês gostarem do tema, não é? As pessoas que estão comentando aí, muitos não são inscritos no nosso canal e eles me fazem perguntas e aí eu também procuro não responder, porque eles têm que estar inscritos no nosso canal. Como a moça que acabou de me pedir para saber do ente querido dela, né, que foi embora, né, que se foi para o plano espiritual. Mas ela não é nem inscrita no nosso canal, pelo que eu estou vendo. Então, eu peço para que vocês se inscrevam, né? E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é imperio, né? Eu acho que a grande maioria aqui que está vendo este vídeo não sabe o que é imperio. O imperio é um tema, né? Na verdade, feito, né, pelos dois mestres ascensionados, El Morya e Serapis Bey, né, que eles classificam como imperio toda desarmonia ou irritabilidade. E o que tem isso a ver com tudo que nós temos estudado até hoje aqui no nosso canal, né? Então eles utilizam esse termo para definir o veneno resultante da irritabilidade. Não só da irritabilidade, né, pessoal? Mas da ansiedade, nervosismo, né? Falta de paciência. São tantos os adjetivos aqui, né? Tantas as qualidades aqui negativas que poderíamos estar falando, que se encaixam neste tema, que fica até algo que vá durar, né, pessoal? Então eles chamam de este veneno absolutamente concreto, né? E ele se precipita sobre as paredes dos canais nervosos e espalha-se por todo o organismo. Ou seja, uma pessoa irritada, uma pessoa sem paciência, né? Uma pessoa beligerante. Todos esses sintomas assim, estados psíquicos, na verdade, eles provocam o imperio naquele corpo, não é? É o que eles querem dizer. Porque as paredes dos canais nervosos, elas acumulam uma vibração de substâncias astrais que podem precipitar-se em substância física, né? Pela vibração da irritabilidade, ansiedade, nervosismo, falta de paciência, né? Brigas, contendas, né? E por aí vai, certo? Então a irritabilidade, ela gera desarmonia e instabilidade. Esse é o básico, né? É uma pessoa instável e uma pessoa instável não pode ser um Shela. Então, gente, o que é um Shela na linguagem dos mestres ascensionados? Um Shela é um discípulo, não é? É um discípulo, porque a relação entre guru, o discípulo, né, entre o mestre ascensionado e o Shela é uma relação de confiança sagrada. Eu vou explicar isso aqui. Então, quando a gente pede muito para um mestre ascensionado, para um anjo da guarda, ou qualquer tipo de anjo que venha nos defender, ou um santo, a gente faz promessa. Se nós não estivermos conectados sagradamente com aquele ser multidimensional, nós, como Shelas, não vamos ser atendidos. Vocês estão compreendendo? Porque um Shela que leva uma irritação, leva algo de anormal, ele não é atendido. Não é porque eles não queiram. É porque a nossa oração não chega até eles. As nossas orações, os nossos pedidos, as nossas aflições, que a gente quer que sejam debeladas, né, com os nossos pedidos, não chegam até eles. Vocês estão compreendendo? Então, essa relação de mestres, de anjos, de santos, de seres multidimensionais, ela tem que ter uma relação sagrada com o Shela, que somos nós, né? Nós temos que ter uma relação sagrada. Se a gente não tiver, aquela oração não chega. Então, qualquer coisinha mínima que a gente faça de errado, não chega até eles os nossos pedidos. Compreendem? Então, El Morya
e Serapis Bey, eles procuram chelas, olha só, que não entrem em desarmonia ou irritabilidade, porque essas emoções rompem o contato e desqualificam o fluxo de luz do mestre, que são eles. Vocês estão compreendendo? Então o que eles querem dizer aqui? A gente não pode estar em desarmonia nem irritada e nem com falta de paciência no momento que acontece na nossa vida. Aquele momento, ele fica cortado aquela relação, né? Aquela vibração de energia, ela se rompe, ela fica cortada, entendeu? A gente corta a nossa relação se a gente se irritar, se a gente perder a paciência com alguém, com um idoso, com uma criança ou mesmo com outra pessoa que chegue sempre com aquele mesmo jeito de falar. A gente tem que ter aquela paciência e procurar amenizar a situação para que a gente não rompa com essa vibração, né? Esse caminho de luz até o nosso mestre, certo? Então, desarmonia de todos os sentidos, né? Físico, espiritual, astral, psíquico, mental, bioenergético, todas as desarmonias nos tiram deste caminho, nos tiram dessa ligação. Vocês estão compreendendo? Então entram em erupção como um vulcão, diz eles, provocando colapsos das delicadas filigranas etéricas dos projetos, propósitos e metas da grande fraternidade branca que eles são de lá, né? Os mestres ascensionados. Então, se eles aceitarem a nossa relação com eles, se a gente estando com essas possibilidades de emoções sombrias, emoções ruins, né, nocivas, eles não aceitam, porque se eles aceitarem, eles estarão colocando um vulcão em erupção na fraternidade branca, lá no contato que nós poderíamos ter com eles. Então eles não aceitam, porque eles têm uma agenda, né, de nos ajudar, eles têm propósitos e metas. E se a gente entrar, é a mesma coisa, né, que uma pessoa está assim, uma festinha de casa, um aniversáriozinho de uma criança. Nós estamos ali muito bem, todo mundo rindo, conversando. Entra alguém mal-humorado, chutando as coisas, xingando, brigando com alguém. Aquela desarmonia, aquela harmonia que tinha anteriormente, né, naquele ambiente, ela vai cair por terra, porque todos vão se espantar, olhar o que é aquilo, né, que aquela pessoa está chegando ali, brigando, xingando, querendo até bater em alguém. Então aquilo vai prejudicar o ambiente da festinha infantil, vamos dizer assim, né? Vai prejudicar a mesma coisa, né? Lá, né? Eles não aceitam, né, alguém que tenha irritabilidade. Então não é porque eles queiram, eles estão avisando que acontece que atrapalha o andamento dos trabalhos, dos projetos, das metas deles. Vocês estão compreendendo? Então o que imperiu? O fato de viver e andar entre muitas pessoas, como é o caso de se viver em uma área metropolitana, como nós, né? Enfrentamos-nos com alguns perigos com os quais temos que aprender a conviver. A palavra mais adequada que eles dizem, que explica do que devemos nos cuidar, é o império. Devemos nos cuidar desse império, porque é totalmente tóxico. É o que dizem os mestres ascensionados. Palavras dos mestres ascensionados, né? Aqueles que se tornam sensíveis podem se irritar muito facilmente. Então a gente tem que ser não tão sensível assim. Porque qualquer coisinha, né, como eu já falei, as pessoas chegam, aí logo chuta o balde, xinga. Aquilo ali tira do sério e tira a vibração harmoniosa de quem estava em harmonia naquele momento, né? Então quando o imperio se fixa nos canais dos chakras, começa a queimar a estrutura do corpo, provocando uma contração da consciência e da personalidade, ao criar uma desarmonia e infelicidade, terminando assim com um enfraquecimento da saúde. Então, o imperio se fixa nos canais dos chakras, que são os nossos campos de força, nos principais chakras, são os mais fortes, né? Os mais atuantes, os que levam as energias para os demais chakras. E então o imperio entrando nos canais dos chakras enfraquece a nossa saúde de uma forma geral, né? Também. O imperio é, tecnicamente dizendo, a precipitação da irritação, tecnicamente dizendo, né? Para poder explicar melhor, vamos defini-lo como uma coisa que se pode adquirir pelo som, pelo tato, pela comida, etc. Tipo, você tá assim, aí começa um som desses sons que não valem nada que o pessoal bota por aí.
você vai ficar fora do sério, aquilo começa a criar um império em você. O melhor que você tem a fazer é sair de perto desses lugares que estão colocando esses sons. É o melhor que você tem a fazer, não tem como, né? O som, o tato, você encosta em alguma coisa que não tá muito bom para você, tá arriscado você pegar um império, né? A comida, você come a comida, você reclama que tá com falta de sal, ou tá com muito sal, ou tá muito temperado, ou não tá, essa comida não tá boa, essa comida não tem gosto. Isso aí é perigoso também reclamar, porque vai acudir a falta de, vai vir, né? A falta de paciência, o nervosismo, a irritação, porque a comida está ruim, e você vai estar adquirindo o império, né? Quando a pessoa que faz prática enfrenta o império, algumas práticas, né, de caminhar, a aura dessa pessoa começa a perfurar-se como perfura um fogo. Você tá assim, aí passa alguém que você não gosta, dá aquela irritação, aí você começa a adquirir império, né? Se então império não se manipula e não se metaboliza corretamente, ele pode se cristalizar. E esses cristais de fogo se fixam na aura da pessoa e eventualmente nos canais dos centros nervosos, que são os chakras, provocando doenças e outros problemas. Quando o império entra no corpo, ele não o danifica em si espiritualmente, mas sim psiquicamente, não é? Ele não vai te afetar espiritualmente, até porque espiritualmente é uma coisa mais avançada, mas ele vai te provocar e vai te prejudicar psiquicamente, lógico, emocionalmente, certo? Então, mas existem muitas pessoas que não se dão conta disso, né? Muitas das razões de ser vegetariano é que ao matar uma planta ou uma fruta, quase que nenhum império é formado, devido à inexistência do temor ou do medo na planta e na fruta, né? Mas quando há carnes vermelhas, que a gente tem que evitar, né? Dependendo de como foi morto o animal ou ferido e como ele passou por aquele processo de morte, aí nós somos afetados, porque o império do animal, ele ficou ali impregnado na carne, né? E faz com que a gente fique doente, certo, pessoal? O homem adquire um temor cristalizado, uma irritação cristalizada. Isso nos torna menos receptivos e também pode nos trazer muitas doenças, né? Em um ser evoluído como Jesus, ou um mestre ascensionado, que pode comer e beber qualquer coisa sem nenhum problema, porque ele tem como mudar aquilo, né? Ele tem como transmutar. O império se queima na sua aura, ou seja, ele se dissolve a metros de distância de onde eles estão, principalmente os mestres e Jesus, né? Ele pode, se fosse o caso, comer ou beber algo que tivesse império, mas como ele é muito avançado, ele já metaboliza aquilo pelo lado de fora, pela aura, até metros de distância. Então, o império se queima e não adentra o corpo físico e não adentra o corpo psíquico. Vocês estão compreendendo? Então, isso é muito importante para que a gente vá mudando nossa alimentação. Vamos comendo cada vez mais vegetais, cada vez mais folhagens, né? Vamos comendo verduras, legumes de toda sorte. Vamos colocar só 2 conchinhas de caldo de feijão, 2 colherzinhas de arroz e o resto, né, de legumes, né? Vamos comer até fruta na comida. Eu como, pessoal, fruta na comida, né? Eu como uva junto com a comida. Eu não digo de depois não, como sobremesa não. Eu estou falando que eu como na comida, né? Eu como manga na comida, tá? E eu vou revezando as frutas na minha comida, né? Porque antigamente eu comia doce. Aí passei a não comer o doce e como as frutas junto com a minha alimentação, que é basicamente isso aqui que eu estou falando. Como muito palmito, como muita verdura, muita folhagem. Isso aí eu como todas elas, né? Porque eu fui acostumada até pela minha mãe, que ela fazia de tudo. Todas as verduras e legumes eu fui acostumada a comer e eu como de todos, entendeu, pessoal? Então vamos ver agora alguns fatos que provocam o império e que devemos evitar a todo custo. Vamos ver lá. Filmes com violência e sexo, estresse ou tensão nervosa, ficar furioso, aqui o mal é para a pessoa mesmo, ódio, inveja e racismo, sentir-se com culpa, ressentimento, vingança, definir inimigos de forma simples e aleatória,
ou destruí-los com o pensamento. A gente às vezes define uma pessoa, ela nunca fez mal pra gente, a gente já define a pessoa como um inimigo, né? Vocês já viram isso? Isso acontece. Crítica, ingratidão e ser autoritário. Não ter tolerância e paciência, né? Preocupações de uma forma geral. Adquire imperio. Mentir, cuidado que esta é muito perigosa, dizem os mestres ascensionados. A mentira adquire um imperio, faz com que a gente adquire um imperio muito grande. Uso de drogas, né? Contamina muito o corpo astral, porque antes de você se livrar, mesmo que você queira se livrar depois das drogas, o corpo astral ele fica por um longo período contaminado, isso se já não for para o perispírito, aí você só vai se livrar na outra encarnação. Ruídos, né? Algumas músicas como rock pesado, né? Essas músicas de balada, street dance, né? Funk, tudo isso aí cria imperio em você. Alguma pessoa que esteja enfurecida e prepare a comida para você, ela pode transferir imperio para sua comida. Então você vê que tem comidas que a gente come feita por outras pessoas que elas estão muito boas as comidas, né? Maravilhosas. E tem outros que não estão. Os ciganos não deixam as mulheres ciganas fazerem comida quando elas estão menstruadas. Entendeu, pessoal? Não deixa. Os ciganos não deixam elas fazerem, porque cria imperio, tá? Se alguém prepara comida com amor, não só nos beneficiamos do alimento, como também de outros elementos que não estão no plano físico e que são curativos. Elementos do plano que não são físicos, né? Que são curativos e a gente vai se beneficiar, porque se a comida estiver gostosa, feita com amor e carinho, vai ser muito bom pra gente, né, pessoal? Agora uma mulher irritadíssima ou um homem irritadíssimo, né? Com raiva, com ódio de alguém, fica muito ruim a nossa comida. Comer enraivecido, né? É melhor não comer. Quando a pessoa estiver enraivecida, é melhor não comer, né? Pôr um olhar com maus pensamentos. A gente olha assim, às vezes, vê uma pessoa, já não vai com a cara da pessoa, a pessoa nunca fez nada com a gente. E a gente, às vezes, adquire isso na rua. Chega em casa baleado. Eu mesmo sou uma, né? Eu sou um imã nesse sentido. Eu tenho que ficar me limpando quando eu chego, muitas vezes, de lugares que tem muitas pessoas, por causa disso. Entenderam, pessoal? Então, e é por esse motivo que temos que aprender a sermos limpos. Limpos de corpo e alma, como dizia Jesus, né? Os santos e os mestres caminhavam entre as pessoas e em ambientes contaminados, sem serem afetados. É assim que nós temos que ser, pessoal. Caminhar no meio do povo sem ser afetado. Porque se a sua mente estiver afetada, ela vai adquirir o imperio. Então, qualquer pergunta sobre esse caso aqui, esse tema imperio, que eu tirei isso aqui dos mestres ascensionados, né? Um texto de Roberto de Alpiaz, né? Roberto Dalpiaz, desculpe, que eu vou estar escrevendo o nome aí. Aí vocês vão e podem fazer as perguntas que a gente vai explicar melhor. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Namastê para todos, tá? Espero que tenham gostado do tema. É um tema mais ou menos, né, desconhecidos, e que é um tema que vem dos mestres ascensionados, que muitos me perguntam sobre os mestres ascensionados. Aqui vai um tema vindo deles, vindo das altas esferas de luz, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.